A atual gestão de Donald Trump nos Estados Unidos optou por utilizar tarifas alfandegárias como instrumento político. Isto é, algo que vai muito além das análises técnicas comerciais como determinantes para a tomada de decisão em impor tarifas alfandegárias a determinado produto de um outro país. Independentemente do juízo de valor acerca do acerto ou do erro dessa decisão, muitos especialistas em comércio internacional têm se manifestado no sentido de que o governo dos Estados Unidos, utilizando-se de seu poderio econômico, despertou uma grave incerteza para o futuro das relações comerciais e das próprias relações internacionais. A decisão de negociar a partir da imposição de tarifas altíssimas tornou-se um método da administração Trump. O Brasil, por exemplo, foi taxado em 50% dos seus produtos, tarifa que passará a valer a partir de 1º de agosto deste ano. A Rússia será taxada em praticamente 100%, caso não aceite um cessar-fogo no conflito com a Ucrânia nos próximos 50 dias. Além deles, o governo norte-americano ameaçou punir quem se alinhar às políticas dos BRICS com sobretaxas de 10%. México e União Europeia foram taxados em 30%, o Canadá em 35%, o Japão e a Coreia do Sul em 25%, Bangladesh e Sérvia em 35%, Tailândia em 36%, dentre outros. Diante do disparo de tarifas pelo mundo, o consenso entre a maioria dos economistas é de que elas terão consequências significativas para o crescimento econômico dos Estados Unidos e para as economias globais. Há quem aponte que o crescimento do PIB norte-americano sofrerá uma redução para 1,6%, o que significa uma queda substancial em comparação com estimativas anteriores. Além disso, a inflação ao consumidor deverá subir em torno de ao menos 0,2 pontos percentuais, afetando principalmente as classes média e baixa dos Estados Unidos. Nos outros países, os setores prejudicados poderão sofrer com os custos e, consequentemente, com o desemprego, causando uma considerável desaceleração econômica. Desde o mês de março deste ano, o FMI e o Banco Mundial, além do próprio Federal Reserve Bank, alertaram para o risco de uma recessão não somente da economia americana, mas também da economia global. Se, por um lado, todo esse quadro evidenciou a fragilidade de um sistema multilateral de regras e negociações que foi construído desde o final da Segunda Guerra Mundial, por outro, aprofundou a sua importância, uma vez que sem ele, países mais poderosos economicamente podem tomar medidas drásticas que prejudicam a previsibilidade e as livres trocas entre os países no mercado internacional. O protecionismo exacerbado causa desequilíbrios que custam muito caro. Dentro desse contexto, muitos estão se perguntando por qual motivo os países que foram taxados pelos Estados Unidos não acionaram a Organização Mundial do Comércio, a OMC, o foro parlamentar internacional onde essas questões deveriam estar sendo discutidas. A resposta está no fato de que a OMC se encontra hoje completamente paralisada, desgastada e relegada a uma espécie de parlatório internacional simbólico. Para países como o Brasil e a grande maioria existente no planeta, isso é uma grande perda, pois um mundo fundamentado na ausência de regras e nas decisões unilaterais sem quaisquer consequências é composto por desequilíbrios que se aprofundam, principalmente em desfavor desses países. Mas por qual motivo a OMC está paralisada? Embora a organização ainda funcione e tenha grande parte dos países do globo como membros, seu mecanismo de disputas encontra-se travado na segunda instância pela falta de indicação de juízes causada propositalmente pelos Estados Unidos. Ou seja, o principal foro multilateral de disputas comerciais encontra-se num estado de dormência proposital. A OMC, criada em 1994, é uma organização internacional que incorporou em seu conjunto institucional o antigo GATT, isto é, o Acordo Geral de Tarifas e Comércio, que teve início em 1947 e seguiu sendo negociado até a década de 1990, constituindo a base do sistema mundial de livre comércio. A última rodada do GATT se deu a partir do ano de 1986 e durou até 15 de dezembro de 1993, tendo sido denominada como Rodada Uruguai. Após a reunião ministerial de Marrakech, que durou de 12 a 15 de abril de 1994, foi criada a organização, cujo início do funcionamento se deu em 1º de janeiro de 1995, na cidade de Genebra, na Suíça. O modelo inicial do Acordo Geral de Tarifas e Comércio era praticamente dedicado a somente regular tarifas e comércio, tal como o próprio nome indicava. No âmbito da OMC, houve uma extensão considerável dos temas regulados pelos diferentes acordos setoriais, incluindo, por exemplo, questões relacionadas à propriedade intelectual,
Além disso, o arranjo institucional permitiu que a organização se tornasse um órgão de monitoramento das políticas de comércio de seus membros, além de um facilitador técnico para auxiliar países em desenvolvimento. Aliás, dentro de todo esse contexto institucional, a OMC tornou-se um importante mecanismo internacional para além do objetivo de garantir o livre comércio equilibrado. Ou seja, ela também tem o objetivo de defender a manutenção de barreiras comerciais em determinados contextos, para proteger consumidores, prevenir a proliferação de doenças, inclusive proteger o meio ambiente de maneira sustentável. Diferentemente de uma visão de mundo, onde os países coloquem tarifas de maneira arbitrária e usem da sua força, prejudicando o multilateralismo e desequilibrando mais ainda as relações internacionais, que já são complexas e difíceis, a OMC nasceu das negociações e tudo que ela tem por objetivo é fruto de negociações. Isto é, o mundo que negocia é um mundo mais previsível, seguro e favorável para países como o Brasil, que não tem o potencial bélico das potências e tampouco um poderio econômico para sempre proteger os seus setores diante de tarifas externas. Nesse sentido, a OMC possui regras que não nasceram de maneira impositiva, mas sim do diálogo entre as nações. Ela não é um órgão terceiro aos estados, definidor e impositor de sanções, mas sim uma mesa de negociações, onde regras são estabelecidas para que os negócios feitos pelo mundo sejam seguros e atendam aos interesses diretos das pessoas. Ou seja, ela oferece, a partir das negociações, duas coisas extremamente importantes para qualquer empreendimento no mundo: previsibilidade e transparência. A partir do respeito às regras construídas pelos estados em suas esferas, os negócios pelo mundo se tornam mais seguros e os riscos menores. Obviamente que a complexidade das relações comerciais sempre levará a algumas disputas e controvérsias. Afinal, interesses contrários podem se chocar e é natural que entre os estados isso aconteça. Nesse sentido, a OMC construiu um sistema de solução de controvérsias para que essas disputas possam ser institucionalmente solucionadas por meio de negociações baseadas em aspectos técnicos. Caso as negociações não sejam suficientes, há a possibilidade de uma solução jurídica, baseada em um procedimento previamente conhecido e acordado pelos próprios estados. Todavia, como já dissemos, esse sistema está propositalmente paralisado. Os acordos que foram feitos no âmbito do OMC são longos e complexos. Eles lidam com temas relacionados à agricultura, à empresa têxtil, ao setor de telecomunicações, a compras governamentais, padrões industriais, segurança de produtos, regulamentação sanitária, propriedade intelectual, dentre outros. Contudo, existem princípios básicos que informam todos esses acordos, conformando uma espécie de fundamento de toda a ordem regulatória. O princípio básico do sistema da OMC é o da não discriminação, ou melhor, do comércio sem discriminação. Ele se subdivide no princípio da nação mais favorecida e no princípio do tratamento nacional. O princípio da nação mais favorecida foi construído a partir da ideia de tratar igualmente os estados envolvidos no comércio internacional. Desta maneira, os estados não poderiam estabelecer discriminações entre seus parceiros comerciais, favorecendo uns em detrimento de outros. Assim, se um estado reduzisse as tarifas para determinado produto de um outro estado, deveria estender esse benefício para todos os demais. É evidente que algumas exceções são permitidas, como por exemplo, em casos de associações entre estados para fomentar o livre comércio, isto é, dentro de acordos que configuram o que chamamos de sistemas regionais de integração, como o Mercosul, a União Europeia, a ASEAN, dentre outros. Dentre esses grupos, tarifas entre os parceiros poderiam ser mais favoráveis do que para os externos a ele. Exceções também existem em casos de países em desenvolvimento ou em casos em que um país levanta uma barreira comercial contra produtos que julga serem tratados de maneira injusta. No setor de serviços também há possibilidade de exceções. Contudo, o fato é que tudo isso possui legitimidade acordada previamente entre os países e elementos técnicos que devem ser apresentados para justificar cada exceção. Já o princípio do tratamento nacional envolve a concepção de que os produtos estrangeiros devem receber o mesmo tratamento que os domésticos, ou seja, produtos importados e locais devem ser tratados igualmente. A mesma lógica deve ser aplicada para os serviços, para patentes e marcas locais e estrangeiras.
Todavia, é importante ressaltar que esse princípio só se aplica quando o produto, serviço ou objeto de propriedade intelectual já tiverem sido inseridos no mercado interno do país. Ou seja, taxas alfandegárias de importação não violam o princípio do tratamento nacional, mesmo quando os produtos domésticos não recebem taxas em valores equivalentes. Trata-se de um princípio cuja aplicação se dá na esfera da dinâmica do mercado interno, protegendo o consumidor, que terá para si a escolha de optar por um produto importado ou nacional, independentemente de taxas que favoreçam o produto nacional. Certamente o caminho não é e nunca será o do protecionismo arbitrário, respaldado principalmente na força.